Olá, turmas! Tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre ligações químicas. Bom, nós sabemos que diversos elementos químicos eles têm essa capacidade de se combinar uns com os outros, tá? E formar vários tipos de substâncias. E essa combinação nós chamamos de ligações químicas, tá? Bom, como é que ocorre uma ligação química? Para ocorrer uma ligação química, a gente tem que ter estabilidade, tá? Nós temos que ter, na última camada de valência, aonde estão os elétrons de valência, e em alguns livros nós falamos, podem ser chamados também de último nível de energia, tá? Nessa última camada de valência tem que ter menos de 8 elétrons, né? E com exceção da camada K, que tem 2, né? Então, nesse caso, ela tem que ter 1. Mas, professora, mas de onde vem essa explicação? É por causa dos gases nobres. Os gases nobres, tá, são elementos químicos que não se combinam com ninguém. E eles têm essa estabilidade, né? Então, por eles serem estáveis, eles não se ligam a ninguém. Então, no caso, eles têm 8 elétrons na sua última camada, né? Ou na sua camada de valência, com exceção do hélio, que tem 2, tá? Então, a partir dos estudos dos gases nobres, criou-se a regra do octeto. Então, através da regra do octeto, os átomos instáveis tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons no último nível de energia até completarem 8 elétrons, atingindo a estabilidade. Bom, como é que eu vou representar isso? Hein? Como é que eu vou dizer que aquele elemento químico ele tem tantos elétrons na sua última camada? Então, o químico, né, americano Gilbert Lewis propôs uma simples maneira de representar os elétrons existentes no nível mais externo dos elementos. Essa representação ficou conhecida como símbolo de Lewis ou estrutura de Lewis. Então, veja o exemplo proposto aqui. Nesse exemplo, nós temos o cloro. O cloro, tá? Ele é da família 17, ele é um halogênio, né? E como é que eu vou colocar isso no papel? Como é que eu vou dizer para vocês que o cloro tem 7 elétrons? Então, eu vou pegar o cloro, o símbolo dele, que é Cl, e vou colocar em volta dele a quantidade de elétrons que ele tem na última camada, tá? Então, eu coloquei, que no caso aqui é 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 elétrons na sua última camada. Quantos tipos de ligações nós podemos fazer, né? 3. As ligações iônicas, as ligações covalentes ou moleculares e as ligações metálicas. Então, quando a gente tem uma ligação iônica, nós formamos substâncias iônicas. Então, vamos lá. As substâncias iônicas, a atração entre os íons acaba produzindo aglomerados com formas geométricas, bem definidas, denominados retículos cristalinos. São sólidas na temperatura ambiente, apresentam elevados pontos de fusão e ebulição, são duras e quebradiças, conduzem corrente elétrica quando dissolvidas na água e quando fundidas. Bom, nas substâncias moleculares, geralmente elas formam ligações covalentes. Em condições ambientes, podem ser encontradas nos 3 estados físicos: gasoso, líquido e sólido. Pontos de fusão e ebulição menores que os das substâncias iônicas, quando puras, não conduzem corrente elétrica. E as substâncias metálicas geralmente formam o quê? Ligações metálicas. Possuem brilho metálico característico, são boas condutoras de eletricidade e calor, possuem densidade elevada, possuem pontos de fusão e ebulição elevados, são maleáveis e apresentam ductibilidade, apresentam resistência à atração. Bom, e aí que a gente vai começar a ver os tipos de ligações. A primeira ligação que nós vamos ver aqui são as ligações iônicas. São aquelas que ocorre quando um ou mais elétrons de valência de um átomo são transferidos para o outro, produzindo íons positivos e íons
negativos. Então, geralmente, aquele que vai doar elétrons, ceder elétrons, chama-se cátion. Ele torna-se um cátion, tá? Um íon cátion. E aqueles que geralmente tendem a receber elétrons nessa ligação, ele fica negativo, né? E chamamos ele de ânion, íon ânion. No caso, cátion positivo, gente, porque ele perdeu elétrons, tá? Então, a quantidade de elétrons fica menor que a quantidade de prótons. E aqui, no caso, ânion, porque a quantidade de elétrons fica maior do que a quantidade de prótons. Mas como ocorre a ligação iônica? Ela geralmente ocorre entre os metais e os não metais. Os metais, eles têm essa capacidade de doar elétrons. Sempre vão doar. Se liguem, sempre. E os não metais são aqueles que vão receber elétrons, tá? Quando você vai fazer uma doação, sempre se doa apenas até 3 elétrons. Não se doa 4, 5, 6, 7, nada disso. No máximo 3 elétrons. Tá? Então, por exemplo, a família 1, que é a família dos metais alcalinos, geralmente eles têm 1 elétron na última camada, então eles doam 1. A família 2 são os metais alcalinos terrosos, geralmente, né, doam 2 elétrons. E tem alguns elementos da família 13, por exemplo, doam, né, 3 elétrons. Tá? No caso, tem algumas exceções. Por exemplo, nós temos a prata que doa 1, nós temos o zinco que é 2, doa 2, o alumínio que é da família 13 doa 3, tá? Então, nós temos mais ou menos isso. Então, a gente está vendo que são os metais que vão doar. Eles vão ficar positivos. No caso, os não metais, né, eles vão receber. Então, por exemplo, a família 15, que é a família do nitrogênio, acaba recebendo, como ele tem 5 elétrons na sua última camada, tá? Então, ele vai receber 3 para ficar com 8. Já o oxigênio, que é da família, né, 16, tem 6 elétrons, né? Então, ele é um calcogênio, então ele acaba recebendo 2 elétrons. E o iodo, o cloro, né, que são da família 17, os halogênios, eles acabam recebendo, como tem 7 elétrons, eles acabam recebendo 1 elétron. Tá? Então, entendam bem mais ou menos esse esquema aí. Então, quem é da família 15 recebe 3 elétrons. Quem é da família 16 recebe 2 elétrons. Quem é da família 17 acaba recebendo 1 elétron. Então, um exemplo clássico aqui de ligação iônica é quem? O cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Tá? Então, eu peguei um Na, que é um metal alcalino, e o cloro, que é um não metal, que é da família dos halogênios. Então, o sódio ele só tem 1 elétron. Olha aqui a bolinha dizendo que ele só tem 1 elétron. E o cloro, gente, tem o quê? 7 elétrons, como a gente já viu lá no início. Então, como é que vai acontecer isso? Então, o sódio ele vai doar 1 elétron para o cloro. E aí, o sódio ele fica o quê? Mais 1. Por que mais 1, professor? É porque ele ficou positivo. Ele doou, ele ficou com mais prótons do que elétrons. E aqui o cloro, ele recebeu esse elétron, ficou com 8, e aí ele ficou menos 1. Mas por que menos 1? Porque ele recebeu. Ele ficou com quantidade de elétrons maior do que de prótons. Professora, mas então o sódio, a última camada do sódio sumiu? Sim. A última camada de valência, né, que só tinha 1 elétron, ela vai sumir. Né? E quem vai ficar no lugar dela? A penúltima, que tem 8 elétrons. Tá? Então, entendo. Então, sempre quando há uma doação, um fica positivo e quem recebe fica negativo. Então, geralmente, é uma ligação sempre com metais e não metais. Bom, aí nós temos ligações covalentes.
são aquelas em que os átomos tendem a compartilhar elétrons até adquirir estabilidade, ficando com 8 elétrons no nível de energia mais externo. Então, aqui nas ligações covalentes ou ligações moleculares, é somente não metais que vão fazer, porque os não metais eles não têm essa capacidade de doar elétrons, e somente receber. Então, como um não metal com outro não metal, eles não podem ficar doando nada para um para outro, então eles vão compartilhar, e geralmente eles compartilham pares de elétrons. Então, um exemplo que foi colocado aqui, foi da molécula da água, H2O. Né? Nós temos o oxigênio, que é um não metal, e um hidrogênio, que é um não metal. Então, o hidrogênio, quantos elétrons na última camada ele tem? 6. E o hidrogênio? 1. Então, o oxigênio ele tem 6 e o hidrogênio tem 1. Então, vamos lá. Primeiro hidrogênio aqui. Né? Eles têm 1 elétron, ele precisa de 2 para ficar igual ao hélio, que também tem 2, que é um gás nobre. Então, vai lá, vamos compartilhar? Então, ele compartilha, né, o elétron com o oxigênio. Então, beleza. Então, aqui ele ficou com 2, né? E aí, o oxigênio também pegou esse elétron aqui para ele. Então, ele vai ficar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7. Caraca, 7 elétrons. O oxigênio ainda não chegou à estabilidade. Ele ainda está instável. E aí, como é que fica? Vem outro hidrogênio. E aí, o outro hidrogênio, que também só tem 1. Vamos fazer esse compartilhamento? Então, eu dou um elétron, você também. E esse pacificação de nós dois. Então, agora sim, o oxigênio ele fica com 8 elétrons. Então, ele compartilhou pares de elétrons com 2 hidrogênios, esse e com esse. Então, vamos contar? Então, agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora ele tem 8 elétrons na última camada. Beleza? Então, o oxigênio agora está estável. E o hidrogênio? Também. Os 2 hidrogênios estão estáveis, tá? Bom, aí como eu disse aqui embaixo, 2 átomos podem compartilhar até 3 pares de elétron entre si. Mas compartilhou 4, impossível. É só até ter 3, né? Igual naquele caso ali, né? Quando eu falei das ligações iônicas, você só pode no caso, doar até 3. Vai doar 4? Não, é até 3. Aqui nesse caso também, compartilhar até 3 pares de elétrons. A ligação simples entre os átomos ocorre quando eles compartilham um par de elétrons. Se eu compartilhar um par de elétrons, é ligação simples. Se eu compartilhar 2 ou 3 pares de elétrons, aí eu vou ter uma ligação dupla ou ligação tripla. Aí eu tenho um exemplo aqui, gás carbônico. Então, o gás carbônico é CO2, né? 1 carbono para 2 oxigênio. O carbono, gente, ele é tetravalente, tá? Então, como ele é tetravalente, ele vai fazer ligações duplas com o oxigênio, tá? Então, aqui o oxigênio vai compartilhar 2 elétrons aqui com ele, fica com 6, mas aqui ainda o carbono aqui ainda está estável. Aí ele vai fazer ligação com esse outro oxigênio aqui e aí ele acaba ficando estável. O gás nitrogênio é com ele mesmo. Então, como o nitrogênio ele precisa receber 3, então ele vai fazer o quê? 3 ligações aí, compartilhar 3 pares de elétrons, né? Então, fica aí tudo, né? Fica tudo na paz aí entre esses 2 nitrogênios. Aí nós temos a alotropia, para antes a gente chegar às ligações metálicas. O que é alotropia? A alotropia, gente, é a existência de substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento. Então, eu tenho um elemento químico, ele vai formar várias substâncias, né, originadas dele. O que vai diferenciar uma substância da outra, né,
é o seu formato, né? O seu arranjo de sua estrutura, a quantidade de átomos presentes na molécula, tá? Por exemplo, o carbono, para vocês entenderem o que é alotropia, o carbono ele vai formar o grafite, né? O grafita e o diamante. Mas como é que eu vou saber que é o diamante e a grafita? Eu sei, os dois não são carbonos? São formados de carbono, sim, mas o arranjo da estrutura do grafite é diferente da do diamante, tá? O mesmo outros casos de alotropia também é o caso do fósforo branco e o fósforo vermelho, o enxofre rômbico, o enxofre monoclínico, tá? Um exemplo também que vocês conhecem muito, gente, é o oxigênio, né? Por exemplo, o gás oxigênio não é O2, né? E o ozônio é O3. Todos são oxigênio. É o elemento oxigênio. Mas esse elemento oxigênio, ele, pela quantidade de moléculas, se eu tenho duas moléculas aí no caso aí de oxigênio, é o gás oxigênio. Se eu tenho 3, é o ozônio, tá? É o caso de alotropia. Então, é um elemento químico que vai formar várias substâncias diferentes. E por último, nós temos as ligações metálicas. Gente, as ligações metálicas são formadas por metais. Então, os metais têm essa capacidade de formar ligações iônicas de ligação metálica, né? Porque o metal tem essa capacidade de doar elétrons. Mas se liguem bem na parada. Quando ocorre ligação metálica, não é um metal fazendo ligação com o outro, não. Ele só vai se ligar apenas a ele mesmo, tá? Então, átomos do mesmo elemento químico é que vai fazer essa ligação metálica, tá? Esse tipo de ligação ocorre apenas entre átomos de um único metal, exclusivamente porque um metal não pode estabelecer ligação química com outro elemento metálico diferente, tá? Não pode ficar um doar e receber, não, tá? Tem que ser sempre do mesmo metal, tá? Porque o metal tem essa capacidade apenas de doar. Então, quer dizer, o elemento cobre é só com ele mesmo. Então, os elétrons ali vão ficar sambando, eles vão de um átomo para o outro, aí daqui a pouco ele volta, ele forma aquela nuvem de elétrons, tá? Então, quando eu tenho ligação metálica, é somente apenas com um único elemento químico, tá? Não é, o cobre se liga, no caso, por exemplo, ao bário, ao magnésio. Não, senhor, né? Ao alumínio. Não vai se ligar, tá? É só apenas cobre com cobre, alumínio com alumínio, prata com prata, tá? Então, e as ligas metálicas são as misturas homogêneas, tá? Homogêneas, vamos lembrando que misturas homogêneas são aquelas que a gente não consegue distinguir seus componentes, tá? Então, são misturas homogêneas sólidas, formadas principalmente por 2 ou mais metais em proporções variáveis, podendo apresentar também certos elementos não metálicos em sua composição. Aí eu tenho uns exemplos aqui, ó, de ligas metálicas, tá? Como o bronze, ele é formado pelo o cobre e o estanho, tá? Assim, vocês não vão conseguir achar o bronze, tá? Na tabela periódica. Ganhei medalha de bronze, tá, legal, mas ela não existe na tabela periódica. O bronze é simplesmente a mistura do cobre com estanho. O latão, cobre e zinco, prata de lei, prata e cobre, tá? Bom, o meu vídeo termina aqui, né? A gente pode até dizer que é nosso, tá? Porque é como se fosse uma aula, né, presencial, mas infelizmente não é. Né? Espero que tenha conseguido atingir um pouquinho a vocês. Vou passar exercícios para vocês fixarem a matéria. Caso de dúvidas, podem me chamar no privado. E espero que todos tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus.